Ele teve um restaurante que foi muito conhecido por trazer a música de boteco para os bares e restaurantes. No Prosa Mansa de hoje, Celso Machado conversa com o empresário Claudionor Coelho da Silva, conhecido como Pestil. Olá, este nosso Prosa Mansa de hoje é para lá de manso. É com um grande amigo de longa data, num lugar super calmo. Claudionor Coelho da Silva, conhecido e reconhecido como Pestil. E onde você estudou no ginásio? O ginásio foi lá no museu. No museu, o ginásio todo lá, né? Quem que no era o museu. time de colega lá? Era o Jorginho, né? O Jorginho Macaco, Adir, Filipim, William, Cecília, o Adir, doutor Adir Issa, hoje médico, né? E a turma grande, tem que ir lembrando, né? Quase toda essa turma que nós convivemos, né? Roberto Ibrahim. Onde surgiu o seu relacionamento com o Zé Flávio? Foi aqui no cursinho para medicina, aqui em Uberlândia. Estava fazendo cursinho para fazer medicina, e nós ficamos aquelas aulas de véspera. Aí nós conhecemos aqui, ele entrou aqui, né, na faculdade. Ele fez medicina? Fez aqui em Uberlândia, fez aqui em Uberlândia. Aí foi aí que entrou o conhecimento, a amizade, que ele é de Ribeirão, né? Então foi. E foi aí que nasceu o Flerte? Não, o flerte nasceu 8 anos depois desse conhecimento, né? Que foi, ele terminou a faculdade, foi fazer a especialização na Marinha, e até fez pediatria, e lá na Marinha. Quando ele voltou já do Rio, com a especialização, ele resolveu não mexer com a medicina. E aí passou uns 3, 4 meses, ele montou o Flerte lá em Ribeirão, na 9 de julho, esquina com a Garibaldi. Aí ele montou e na época, eu estava trabalhando com posto de gasolina, que até o último foi lá o posto Café Paulista, que depois aí paramos com o posto, era um posto arrendado, né, que a gente tinha arrendado esse posto. Ficamos lá um bom tempo e quando parou eu resolvi fazer uma viagem, fui para o sul, até para a Argentina, com um amigo que é o doutor Adir Issa, foi nós 4, eu, ele e as esposas. E na volta nós resolvemos passar lá em Ribeirão para, inclusive, conhecer a choperia, que estava aí com uns 6 meses, 7 meses de inauguração, né? E tá com saudade também do Zé Flávio, enfim. Aí passamos lá para ficar lá o final de semana, né? Chegamos lá numa sexta e foi aí que surgiu a ideia, que o Zé Flávio me convidou para a gente montar uma aqui em Uberlândia, entendeu? E eu pensei, e ele até não deu muito prazo para mim, que eu falei que ia pensar. Quando foi na outra semana, ele já estava aqui. E aí, rapidinho, a gente montou aqui. E onde que ela começou? Começou lá na Getúlio Vargas, né? Onde era o Moinho de Vento. Que era, de frente ao mercado. E de frente ao mercado antigo, né? Mercado municipal lá. Então nós montamos ali. Em 1992 que nós inauguramos lá. E como que foi montar uma choperia daquele padrão em Uberlândia naquela época? Olha, foi um pouco complicado, até o Zé Flávio, ele tinha um relacionamento muito grande com a diretoria, com o pessoal da Antártica, lá em Ribeirão, que na verdade a Antártica era uma fundação, né? E até um dos diretores, doutor Francisco, que foi a pessoa que... E ele, através do conhecimento e confiabilidade, né? Sempre confiou muito no Zé Flávio e nas ideias, porque segundo os levantamentos todos, Uberlândia sempre foi uma cidade cervejeira.
Então, uma estrutura daquela para ser montada, para vender só chopp, era como se diz, era um perigo muito grande comercialmente de não dar certo. Mas tanto o Zé Flávio como eu resolvemos acreditar que nós poderíamos mudar isso. Onde era uma casa, uma choperia com chopp de primeira qualidade, um chopp totalmente Antártica, tirado nos padrões corretos, enfim, aquilo que precisaria para ter um bom chopp, né? E assim foi feito. E logo teve uma grande aceitação e houve aceitação até sempre. E quando surgiu o convite do Center Shop? O Center Shop já foi um ano depois, né, de inaugurado lá na Getúlio Vargas. O shopping estava em construção e o Écio foi, né, através que também a gente tem uma amizade também desde que até que você fez aquela pergunta, era um que nós estudamos no museu junto também, e nós temos uma amizade grande, temos até hoje. E ele foi me convidar, de uma forma, ele queria que eu fosse para lá para ser montado uma âncora, ou seja, para a gente iniciar o shopping, né? Então, que era também mais desafio, porque você começar num local totalmente novo, né, que ainda estava em construção, e aceitei e falei, então vamos fazer. Onde ele cedeu a área, né, aquela parte que era do lado do Carrefour. Qual que era o tamanho dela, né? A área, a área total era 980 metros quadrados, é muito grande. Que depois cresceu, porque depois nós fizemos, né, na primeira reforma, após a construção, né, foi a primeira reforma, nós aumentamos a parte externa, onde colocamos mais 45 mesas, né, que era a parte externa, já para o estacionamento, né, com a cobertura, com aquela cobertura, então nós ainda aumentamos mais esse espaço. E o que era mais difícil? Administrar os funcionários, cozinheiro, auxiliar, garçom ou cliente? Olha, o cliente, ele sempre é mais, porque a gente, não quer dizer que a gente não depende dos outros, né, dos funcionários. Mas o cliente, ele é mais difícil, porque você tem que, primeiro, né, aquele ditado que é verdadeiro, né, o cliente sempre tem razão, que também não pode, né, uma casa com um movimento grande, com uma variedade muito grande no cardápio e várias coisas, você tem que ter normas, né? Se você trabalhar sem normas, você não consegue chegar a lugar nenhum, né? No caso dos funcionários, a gente consegue, né? Tem as normas, as quais é para ser seguida, né? É contratado e a gente já passa todas as normas, inclusive por escrita, onde a pessoa tem aquela consciência que é para trabalhar daquela forma. O cliente não tem como a gente fazer isso, né? Então, e voltando àquilo que eu te falei, aonde entra o álcool, né? A bebida, né? E que as pessoas sempre, uma boa parte, exagera. Então, eu sei administrar aquilo, sabendo que a pessoa, que ela não é aquilo que ela está sendo naquele momento. Então, você tem que... E aí, ao mesmo tempo, está olhando, que a gente não consegue ver sozinho, né? Os funcionários da gente, os colaboradores, ter essa consciência de não também colocar entender que a pessoa não está naquela forma normal, né? Que depois ele vai até arrepender, vai fazer alguma coisa. Pestil, muito obrigado. Eu que te agradeço, Celso. Parabéns por essa bela história. Foi um prazer estar com você aqui na minha casa e eu fico muito feliz, viu? Muito satisfeito com você. De relembrar bons momentos. Exatamente. Né? Ainda bem, né? Muita coisa que não.
Só conta história quem tem história para contar. Exato. Muita coisa que não foi gravado, mas que nós estamos aí desde cedo conversando e Ainda bem, né? relembrando muita coisa. Até a próxima.